Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor e uma boa noite. No Salmo 10, verso 1 diz assim: Por que estás tão longe, Senhor? Por que te escondes no tempo de angústias? Meus queridos, em Gênesis no capítulo 1, versículo 26, vai dizer que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e entregou-lhes os domínios sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra e sobre tudo. Deus delegou autoridade para o homem. Mas o homem perdeu a autoridade quando no Éden pecou. Perdeu o domínio. Nós não temos domínio absoluto de nada na vida. Nós não controlamos os ventos, nós não temos o domínio sobre tempestades, nós não temos o domínio sobre tsunamis, não temos o domínio sobre as tragédias que acontecem no mundo que nos rodeia. Nós não dominamos as circunstâncias da vida. No campo da política a gente não domina nada. Ninguém consegue dominar nada. Aliás, se eu tivesse domínio na política, muita coisa mudaria. Talvez eu acabasse com muita regalia. Mas eu não estou aqui para falar de política. Nós não temos domínio sobre pessoas. Você não tem um domínio absoluto e não tem nenhum domínio sobre pessoas. Nós não temos domínio, às vezes, dentro do nosso lar, muitas das vezes. Nós não controlamos a nossa esposa, nós não dominamos nossos filhos, nós não temos o domínio sobre essas suas atitudes, as suas escolhas. Cada um faz a sua escolha. E quando eu olho para, por exemplo, Davi, por exemplo, não tem domínio dentro do seu lar. Ele perdeu os seus filhos. E esse texto que li foi o próprio Davi que escreveu. Aliás, nós, assim como Davi, não temos domínio até mesmo de nós mesmos. E Davi, texto bíblico vai dizer que ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele não teve a capacidade de dominar os seus instintos sexuais. E a Bíblia vai dizer que ele caiu em um adultério. Às vezes nós não dominamos nem a nossa boca. Não dominamos a nossa boca. Porque tem hora que a gente abre a boca e fala coisas que não devemos falar. E por não termos o domínio absoluto de nada, é que às vezes nós nos encontramos em situações difíceis da vida. A gente se encontra em períodos, em tempos que parece que Deus está ausente, parece que Deus está longe. A gente vive circunstâncias que nos abate, que nos deixa angustiado, que nos entristece. E quando a gente lê esse salmo todo que acabei de ler, o salmista está angustiado com o que acontece ao seu redor, com as pessoas que são vitimizadas. Os pobres são vitimizados pelos ricos, pelos arrogantes. Muitas das vezes a gente se encontra assim, angustiado, triste, por situações que nos sobrevêm, que nós não temos o domínio, que nós não temos o controle. E é nessas horas que às vezes a gente fala com Deus ou ora e parece que Deus está ausente, que Deus está distante. Mas eu tenho uma palavra para o teu coração.
é dizer que Deus não está ausente. Deus, ele está presente, sempre ele esteve presente. A gente pensa que Deus está ausente, mas Deus não está longe. A história de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, Paulo está sendo levado para ser julgado em Roma, e ele está no meio de uma tempestade enorme, grande. E o texto de Atos 20 vai dizer assim: e não aparecendo havia alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvação. O apóstolo está aqui num barco, num navio, e está no meio de uma grande tempestade, de forma que o texto vai dizer que o sol, a lua, já há alguns dias não aparece. E sol, lua, é o símbolo da ausência, parece que é um símbolo de ausência de Deus, parece que Deus não está presente. Dia, Deus não está presente. Mas a Bíblia diz que ele foi nessa situação que ele teve uma visão. E no versículo 23 ele vai dizer: porque nesta mesma noite um anjo de Deus de quem eu sou e sirvo, este esteve comigo dizendo: não temas, é preciso que compareça perante César, e eis que Deus pôs por sua graça te deu todos quantos navegam contigo. Deus, em meio à circunstância da nossa vida difíceis, não está ausente, Deus está presente. Assim como nesse texto que li, Deus não estava ausente, Deus estava presente. E Deus devolve a esperança para Paulo. Muitas das vezes nas nossas circunstâncias, Deus pode estar ausente, parecer que está ausente, mas Ele não está ausente. Ele está nos acompanhando. Muitas vezes Deus permite a luta, a tribulação, para nos provar, para nos testar, para saber se a nossa fé realmente está fincada em Deus. E é nessas horas que a gente precisa confiar, crer e ter a certeza de que Deus nunca esteve ausente. Aliás, quando Jesus ele sobe ao Pai, ele diz que ele não deixaria os seus discípulos só, desamparado. Ele enviaria o Consolador, que estaria conosco todos os dias. Consolador significa que Consolador é alguém que está do nosso lado, nos consolando, nos ajudando, nos apoiando, nos incentivando e fazendo com que a gente olhe para frente, para o amanhã, não para os dias presentes. Porque a vida que nós estamos vivendo nesta terra, ela é passageira. E se compararmos o tempo que estamos passando aqui com a eternidade, esse tempo é pequeno. E para nós que conhecemos a palavra de Deus, parece que as nossas tribulações parece que tem um peso maior, nos aflige com mais intensidade, porque livros de Romanos, no capítulo 8, 23, vai dizer que até nós mesmos que recebemos as primícias do Espírito Santo, gememos em nós mesmos, aguardando a salvação do nosso corpo, da redenção do nosso corpo. E nós estamos aqui passando por esta terra, muitas das vezes estamos passando por dificuldades, mas Deus não está ausente, Deus está presente. Não perca as esperanças no meio da tribulação, não perca as esperanças no meio das lutas, porque Deus não deixou Sadraque, Mesaque e Abednego no fogo sozinho. Deus não deixou Daniel na cova dos leões sozinho. Deus não deixou o seu filho
Não, Deus, quando ele esteve naquela cruz, a Bíblia vai dizer que Deus virou as costas, não virou as costas para o filho, mas aquele ele não suportou ver o sofrimento do filho, mas Deus não deixou Jesus na sepultura, ele ressuscitou e no terceiro dia ele ressuscitou e declarou todo o poder é me dado no céu e na terra. Fique com essa palavra no seu coração. Nós estamos vivendo tempos difíceis, o desemprego, a inflação, as lutas, parece que da vida, do dia a dia, a doença, a enfermidade, nada disso pode abater o cristão, nada disso pode abater o homem que teme a Deus, porque nós sabemos que nós temos um Deus que cuida de cada um de nós. Eu quero encerrar orando por você, dizendo: Senhor, que Tu possa renovar as nossas forças em tempos difíceis, que Tu possa renovar nossas forças em tempos de angústia, em tempos de luta, em tempos de tribulação, que o Senhor possa trazer um refrigério para nossas almas, para a alma daquele que está abatido, para a alma daquele que está sem esperança. Senhor, venha se fazer presente na vida daqueles que precisam de um renovo espiritual, de um renovo na sua vida espiritual, dentro do seu lar, dentro da sua casa. Você possa restaurar as famílias, restaurar os lares. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, e te agradeço. Quero encerrar também aqui falando sobre meus livros, 2 livros que escrevi. Este é o livro A Oração do Pai Nosso, onde eu vou falar sobre a oração do Pai Nosso, a importância desta oração, que as pessoas oram a oração, mas não sabem os ensinamentos que está por detrás desta oração. Infelizmente tem muito cristão que ora, mas não conhece o ensinamento, a importância. Essa oração fez uma mudança radical na minha vida, quando eu estudei esta oração e tive o privilégio de ver Deus não como o Deus Todo-Poderoso, mas encontrar Deus como meu Pai, o meu amigo, o meu companheiro, o Deus que cuida de cada um de nós. Também tem esse outro livro, A Verdadeira Felicidade, baseado nas bem-aventuranças. É um livro que nos ajuda a fazer uma avaliação do nosso cristianismo, como nós estamos vivendo. Se você se interessar, entre aí no meu perfil, no meu WhatsApp, vou deixar o número aí para você. E cada livro custa R$22, mas eu faço os 2 por 40. 2 livros por 40. Abençoa a minha vida, eu abençoo a tua vida com o conhecimento da palavra de Deus. E se você quiser nos ajudar aí, se inscreva no nosso canal, nos apoie, nos ajude, que nós estaremos orando por todos aqueles que têm abençoado o nosso ministério. Amém? Deus abençoe.